Então vamos lá, na sequência, em relação ao nosso trabalho quanto às questões de direitos humanos, vamos a uma próxima questão. Como eu tinha dito, para resolver as questões é muito importante que você tenha à mão, leia, né? Tenha essa anotação em relação aos direitos e garantias fundamentais que eu tenho na Constituição Federal, ao Pacto de São José da Costa Rica e ao Pacto de San Salvador. Então, esses três instrumentos são instrumentos que se mostrarão muito úteis na resolução das questões. Então vamos lá, vamos à primeira questão que nós temos aqui. Deixa eu pegar. Uma organização de direitos humanos afirma estar tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei propondo que o trabalhador tenha direito a férias, mas que seja possível que o empregador determine a não remuneração dessas férias. No mesmo projeto de lei fica estipulado que nos feriados nacionais não haverá remuneração. A organização procura você, como advogado, para redigir um parecer quanto a um eventual controle de convencionalidade, caso esse projeto seja transformado em lei. Assim, com base no protocolo adicional da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, portanto, Pacto de San Salvador, assinale a opção que apresenta seu parecer para o fato apresentado. Então, o que está se falando aqui? Está se falando a respeito do direito de férias, estabelecendo que, nesta lei, né, estabelecendo que o sujeito terá direito de férias, o empregador pode não pagar, estabelecendo que no caso de feriados nacionais não haverá remuneração. A questão é, esta lei, ela ofende o Pacto de São José da Costa Rica e também o Pacto de São Salvador, ou ofende o Pacto de São Salvador? Lembrando que o Pacto de São José da Costa Rica, ele traz o elenco dos direitos civis e políticos. O Pacto de San Salvador, que é o adicional, que é o pacto adicional, traz o rol de direitos econômicos, sociais e culturais. E é exatamente a respeito desse último que a questão está tratando, do Pacto de San Salvador. Ele fala de férias, ele fala do direito de trabalho. Vamos dar uma olhada no que nós temos no pacto primeiro, para depois a gente resolver a nossa questão. Artigo 7º do Pacto de San Salvador. Condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho. Os Estados-partes, neste protocolo, reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere o artigo anterior, pressupõe que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, equitativas e satisfatórias, para o que esses estados garantirão em suas legislações de maneira particular. 2 pontos. Repouso, gozo de tempo livre, férias remuneradas, bem como remuneração nos feriados nacionais. Então, o que está falando o Pacto de San Salvador? Está falando o seguinte, lembrando que esse pacto, ele nos traz direitos de segunda geração, são normas de caráter programático, ou seja, não são autoaplicáveis, demandam uma atuação positiva do Estado, e é exatamente o que está ocorrendo aqui. Aqueles que aderiram ao pacto estão assumindo o compromisso de implementarem, de garantirem em suas legislações o gozo de férias remunerada e a remuneração nos feriados nacionais. Então, isso está no pacto como um instrumento para que venha a ser editada a lei, uma norma de caráter programático. Aí você pode estar dizendo, ora, professor, se é uma norma de caráter programático, ela não é autoaplicável, então ela não produz efeito imediato. Sim, ela não produz efeito imediato, mas há um efeito imediato que ela produz. E qual é? A proibição do Estado, ainda que não tenha implementado a legislação que regulamente férias remuneradas, feriado nacional remunerado, ainda que não haja essa lei implementando, o Estado, ele não pode caminhar em sentido contrário. Ele não pode editar uma lei que vede a remuneração nas férias, que vede a remuneração no feriado nacional. Então, qual é a consequência imediata daquela norma de caráter programático que eu tenho no Pacto de São Salvador? É dizer, olha, Estado,
Você não pode editar uma norma contrário àquilo que está sendo dito aqui. E o projeto de lei que foi apresentado, conforme trazido na questão, está dizendo exatamente o contrário, falando, olha, o sujeito tem direito a férias, mas o empregador pode não pagar. Os feriados nacionais não serão remunerados. É isso que está sendo dito na lei. Então, a lei está contrariando o pacto. Está contrariando o pacto. Ponto. Agora, qual seria o controle? Seria um controle de constitucionalidade? Ou seja, aquela lei que está sendo discutida no Congresso Nacional é inconstitucional? Não. Porque o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto de São Salvador não têm, apesar de tratar de direitos humanos, não tem hierarquia constitucional. Ah, professor, então é uma lei ordinária? Também não. O Supremo Tribunal Federal disse que esse pacto tem como característica ser supralegal. Está acima das leis e abaixo da Constituição. Então, o controle que haverá não é um controle de constitucionalidade, porque não ofende a Constituição. Não é um controle de legalidade, porque não se ofende uma lei. É o controle de convencionalidade, pois esse pacto ele está acima da lei, abaixo da Constituição, segundo o que diz, o Supremo Tribunal Federal. Então, o certo é que essa lei apresentada, ela tem defeito, ela afronta o pacto, e nós vamos analisar agora as alternativas dessa lei. Precisamos aqui discutir e ver quais são as alternativas que nós temos. Vamos voltar ali ao quadro. Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar no quadro a questão. Isso. Então vamos lá. Vou pegar aqui o texto. Assim, com base no protocolo adicional, que é o Pacto de São Salvador, assinale a opção que apresenta seu parecer sobre o fato. Letra A. O Brasil, embora tenha ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é signatário do protocolo adicional da Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, o Protocolo de São Salvador. Portanto, independentemente do que disponha o protocolo, ele não configura uma base jurídica que permita fazer um controle de convencionalidade. Errado. O Brasil ele aderiu sim ao protocolo e é possível que tenhamos o controle de convencionalidade nessa situação. Letra B. Tanto o direito de férias remuneradas quanto o direito à remuneração dos feriados nacionais estão presentes no Pacto de São Salvador. Considerando que o Brasil é signatário desse protocolo, caso o projeto de lei venha a ser convertido em lei pelo Congresso, é possível submetê-lo ao controle de convencionalidade, com base no protocolo de São Salvador. Perfeito. A alternativa B é o gabarito. Lembrando, se o projeto de lei é aprovado e se transforma em lei, eu estou diante de uma lei que está afrontando um protocolo, no caso, uma convenção, e neste caso, essa convenção tem como característica supralegalidade, nós teremos então o controle de convencionalidade. Vamos analisar as outras alternativas. Letra C. A respeito de férias remuneradas e a remuneração dos feriados nacionais, a despeito de as férias remuneradas e a remuneração dos feriados nacionais estarem previstos no protocolo de São Salvador, não é possível fazer o controle de convencionalidade, caso o projeto seja aprovado, porque se trata apenas de um protocolo e, como tal, não possui força de convenção, como é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos. É errado, estamos diante de uma convenção. Letra D. Se o projeto de lei for aprovado, neste caso, não será possível submetê-lo ao controle de convencionalidade, com base no protocolo de São Salvador, porque os direitos em questão não estão previstos no referido protocolo, que sequer trata de condições justas, equitativas e satisfatórias do trabalho. Errado. A gente sabe muito bem que o protocolo trata disso no artigo 7º. Diante disso, o gabarito da nossa questão, alternativa B. Preste bastante atenção que eu tenho aí alternativas extensas, podem nos induzir a erro, a gente pode se equivocar, errar em alguma coisa, temos que tomar bastante cuidado, mas são alternativas extensas, cobrando, como eu disse inicialmente, a literalidade do texto tão só
as questões não ter ido além disso. Então a gente tem que ficar bastante atento em relação a essas questões. Vamos dar uma olhada ali novamente. Deixa eu só pegar aqui. Vamos olhar novamente agora. Nós vamos a uma outra questão. Vou voltar aqui. Perfeito, colocar no quadro para você agora. Essa questão. Você foi procurado como advogado de um centro de defesa de direitos humanos que informa que o governador de um estado, juntamente com o ministro da Justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos que vive legalmente na sua cidade. Então, um grupo de haitianos que está vivendo legalmente, estão se pretendendo ali a expulsão coletiva. Na sequência, na iminência de tal situação e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, assinale a opção que indica, em conformidade com esta convenção, o argumento jurídico a ser utilizado. Preste bastante atenção. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação às questões é estabelecer o foco do questionamento. Está me perguntando sobre o quê? Está me perguntando a respeito do direito de se permanecer no Estado, ao direito de ter livre acesso, entrada e saída e permanência em determinado Estado. E o questionamento acerca dessa matéria tem como objeto a Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, é para eu olhar para a Convenção de Direitos Humanos, tão só para a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, definimos a matéria e o objeto a ser estudado. O que a gente precisa analisar? Precisamos analisar a Convenção. A Convenção, ela trata dessa situação? Trata da liberdade de ir e vir. Então, vamos observar inicialmente o que nós temos na Convenção e vai ficar muito fácil resolver essa questão. Vamos lá. Vou pegar ali o texto. Direito de circulação e de residência. Item 9, isso está no artigo 22. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. O texto é expresso, veda expressamente a expulsão coletiva de estrangeiros. Mas vamos dar uma olhada lá na nossa questão. Observe que eu tenho, primeiro, que destacar qual é o ato normativo que nós teremos editado. Então vamos ao texto. Você foi procurado como advogado por representantes de um centro de defesa de direitos humanos que lhe informaram que o governador de um estado, juntamente com o ministro de Justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos que vive legalmente em sua cidade. Na iminência de tal situação, e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção, assinale a opção que indica, em conformidade com a Convenção, o argumento jurídico a ser usado. Primeiro, nós estamos falando de um Estado membro, juntamente com o ministro da Justiça, pretender editar um decreto buscando a expulsão coletiva dos haitianos. A expulsão coletiva ela é proibida terminantemente pelo pacto. O Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José da Costa Rica, ele está acima da lei. Abaixo do pacto, eu tenho as leis e tenho os decretos. Então, o pacto, ele está acima da lei. Então, nesse pacto, há a vedação da expulsão dos estrangeiros. Então, esse decreto editado, ele afronta o Pacto de São José da Costa Rica. Vamos observar o que nós temos nas alternativas em relação a essa questão. Vamos lá, vamos pegar o que eu tenho aqui nas alternativas. Deixa eu botar ali. Isso. O decreto do governador, combinado com a portaria do ministro da Justiça, constitui fundamento jurídico suficiente para a expulsão coletiva, segundo a convenção acima citada. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações para demover as autoridades desse propósito. Errado. O pacto proíbe terminantemente, de maneira peremptória, a expulsão coletiva. Então, item 1, errado. Item 2. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto. Portanto, a única alternativa é buscar o apoio em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados,
também conhecida como Convenção de Genebra, de 1951. Errado, a nossa convenção ela é expressa a respeito do tema. Letra C. A expulsão coletiva de estrangeiro é permitida. Errado, ela é proibida, mas vamos seguir. Segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apenas no caso daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito julgado. O que não foi o caso dos haitianos visados pelo propósito do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade. Errado, a expulsão coletiva é terminantemente proibida. Letra D. A pessoa que se acha legalmente em território de um estado tem direito de nele circular e de nele residir, em conformidade com as disposições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. É exatamente isso que nós iremos encontrar no artigo 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Assim, o gabarito da nossa questão aí, alternativa D de dado. Questão bastante interessante também. Bastante interessante. Agora, o que eu quero que você perceba é, essa questão, para a gente resolver, precisamos conhecer a literalidade do texto. Então, a leitura do texto é primordial. Então, é necessário que você leia o texto para que você tenha, obviamente, condição de resolver essas questões que nós apresentamos aí. Vamos lá, vamos à outra questão que nós vamos ter. Vamos aqui. Também uma questão extensa, vou colocar lá no quadro, tá? Tô pegando aqui, deixa eu só colocar o monitor um pouquinho mais próximo. Isso, não vai nos atrapalhar. Aí, não vai nos atrapalhar. Fica mais fácil para a gente visualizar. Fica mais confortável, não preciso ficar me virando tanto para eu olhar para o monitor que agora está aqui bem próximo. Então vamos lá, vamos resolver a nossa próxima questão. Deixa eu colocá-lo ali no quadro. Seu cliente possui um filho. Deixa eu pegar aqui, vou colocar do lado de cá. Isso. Seu cliente possui um filho com um nível de deficiência mental e após muito tentar não conseguiu vaga no sistema público de ensino da cidade, uma vez que as escolas se diziam não preparadas para lidar com essa situação. Você já ingressou com ação judicial competente há mais de 2 anos, mas há uma demora. Então vamos aqui, tem que destacar essa demora, tá? Grifar essa demora. Mas há uma demora injustificada no julgamento. E o caso ainda se arrasta nos tribunais. Diante desse quadro, você avalia a possibilidade de apresentar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos em seus respectivos protocolos Assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Nós sabemos que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela nos traz ali órgãos de proteção. Há 2 órgãos que se destacam, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu tenho a comissão e a corte. São colegiados ambos os órgãos. A comissão, ela pode receber uma petição de um indivíduo, de um grupo de indivíduos ou de uma entidade não governamental e ainda de estados que compõem a convenção, estados partes. Então, é possível apresentar petição à comissão. Agora, você, nós não podemos apresentar petições alegando ou demonstrando ou levando denúncia de violação de direitos humanos à Corte Internacional. À Corte Internacional só podem se apresentar quem? Os Estados partes e a Comissão Interamericana. Então, indivíduo, eu posso ir à comissão, mas eu não posso ir à corte. Perfeito. Entretanto, no exercício do direito de petição, de ir até a comissão, esse pai tem, evidentemente, o direito de ir à comissão. Esse direito de ir à comissão depende do preenchimento de alguns requisitos. Um dos requisitos que a gente encontra na própria convenção é o esgotamento das vias internas,
ação judicial, recurso judicial, tem que haver o esgotamento disso. Eu preciso esgotar as vias dentro da estrutura estatal. Depois de esgotadas as vias dentro da estrutura estatal, eu posso me socorrer, sim, daquilo que eu encontro na comissão. Entretanto, a própria convenção, ela nos traz a possibilidade de irmos à comissão, ainda que não haja o esgotamento das vias internas. E quando ocorre essa exceção? Nós temos algumas hipóteses mencionadas na convenção. Primeira hipótese, quando ao sujeito não se assegura dentro do Estado o devido processo legal. Segunda hipótese, quando, apesar de se assegurar o devido processo legal, há uma demora injustificada na decisão judicial ou na decisão a respeito dos recursos. Então, essa demora injustificada pode, sim, pode, obviamente, permitir que o sujeito, apesar de não ter esgotado as vias judiciais internas, ir até a comissão. E é exatamente o que está sendo tratado aqui. O pai ele já entrou com a ação judicial. A ação judicial ela demora, está demorando. Então, não tem decisão, há uma demora injustificada. Ele pode ir à comissão? Pode, só que ele tem que demonstrar isso. Ele tem que demonstrar que está havendo uma demora. A respeito desse tema, vamos dar uma olhada no que nós temos no texto da convenção. Vamos dar uma olhada ali, ó. Direito de educação está previsto no Pacto de São Salvador. Toda pessoa tem direito à educação, portanto, fica muito evidente que neste caso há direito à educação. Agora vamos ao Pacto de São José da Costa Rica. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com a lei seja admitida pela comissão, será necessário, primeiro, que hajam sido interpostos e esgotados recursos na jurisdição interna, que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses, que a matéria ou petição não tenha sido objeto de um outro processo em solução internacional. E o item D também. Então, aqui eu quero que você perceba o item A, que tenham sido interpostos e esgotados os recursos na jurisdição interna. Ponto. Agora, imaginemos que tenha sido interposto o recurso, mas ele não tenha sido julgado. Que tenha sido proposta a ação e ela não tenha sido julgada, há uma demora. Não esgotei os meios internos. Isso me proíbe ir à comissão? A princípio, proibiria. Mas há, como eu disse, exceção. Observe o item 2. As disposições da linha A e B, não se aplicarão quando? Item 1. Não existir devido processo legal. Item 2. Se não se houver permitido ou presumido, prejudicado, vou voltar, tá? Não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos ou jurisdição, a recursos da jurisdição. E letra C, houver demora injustificada na decisão. Estamos exatamente diante dessa situação, demora injustificada na decisão. Se há uma demora injustificada na decisão, o recurso pode ser levado, a petição pode ser levada à comissão. Vamos voltar lá? Vou voltar à questão, tá? Vamos às alternativas agora. Colocando 4. Considerando a demora injustificada da decisão na jurisdição interna, você pode peticionar a comissão, pois o direito à educação é um dos casos dos direitos previstos no Protocolo de São Salvador, que, uma vez violado, pode ensejar a aplicação desse sistema de petições individuais. Essa é a alternativa A. Alternativa B. Não obstante a demora injustificada na decisão do Poder Judiciário brasileiro ser uma condição que admite excepcionar os requisitos de admissibilidade para que seja apresentada a petição, o direito à educação não está previsto nem na Convenção e nem no Pacto de São Salvador. Errado. O direito à educação está previsto no Pacto de São Salvador. Ali, artigo 13. Letra C. Apenas a Corte Interamericana dos Direitos Humanos pode encaminhar um caso à comissão. Errado. Preste atenção.
é o inverso, né? Nós podemos levar as petições à comissão. A comissão analisa, verifica. A comissão pode encaminhar à Corte Interamericana. Não é o inverso, tá bom? Então o item C está errado. Letra D. Em nenhuma situação você pode entrar com petição individual de seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, até que sejam esgotados os recursos da jurisdição interna. Errado. O gabarito aqui é a letra B. Não obstante a demora injustificada da decisão do Poder Judiciário Brasileiro, perdão, letra B não, tá? Letra B não, letra A. Considerando a demora injustificada da decisão na jurisdição interna, você pode peticionar a comissão, pois o direito à educação é um dos casos de direitos sociais previstos no Protocolo de São Salvador, que, uma vez violado, pode ensejar a aplicação de sistema de petições individuais. É exatamente isso que nós encontramos, o gabarito alternativa A. Questão bastante interessante, por quê? Porque ela nos explora o conhecimento a respeito do Pacto de São Salvador, o conhecimento a respeito do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos. É isso aí.